passando para a terça-feira, vamos falar um pouquinho, a lição vai trazer sobre Enoque. Enoque andou com Deus. E, irmãos, é interessante que a Bíblia não traz muitos detalhes sobre esse personagem, o Enoque, não é? Mas afirma que ele andou com Deus depois de ter o seu filho aos 65 anos. E eu fiquei em dúvida desse assunto. Será que Enoque, o que aconteceu com Enoque? Então Ellen White vai explicar. Ela vai mostrar para nós que foi depois de nascer o seu filho, deixa eu ver aqui, achar, depois de nascer o seu filho, deixa eu ver aqui a fonte, vai estar em Cristo Triunfante, que é uma meditação, dia 5 de fevereiro. Ela diz o seguinte, que está escrito que Enoque viveu 65 anos com Deus e gerou um filho. Depois disso andou com Deus 300 anos. Durante aqueles primeiros anos, Enoque amara e temer a Deus, isso antes de ter o filho, guardar os seus mandamentos. Mas depois do nascimento do seu primeiro filho, Enoque alcançou uma experiência ainda mais elevada, sendo atraído a uma comunhão mais íntima com o Senhor. Por meio da paternidade, ele compreendeu mais amplamente as suas obrigações e responsabilidades como filho de Deus. Olha que interessante isso. Então, este fato dele ter o filho o levou para uma comunhão mais próxima de Deus. Em meio a uma vida, aqui, patriarcas e profetas, de trabalhos ativos, Enoque perseverantemente, vou pedir para a produção colocar, está no terceiro parágrafo, o Patriarcas e Profetas, páginas 60 e 61. Vamos ler só as 3 primeiras linhas. Em meio a uma vida de trabalhos ativos, Enoque perseverantemente manteve comunhão com Deus. Quanto maiores e mais intensos eram seus trabalhos, mais constantes e fervorosas eram suas orações. Obrigado, produção. Depois aqui o restante do parágrafo nos diz que ele gastava-se em tempo de trabalho, dedicação, depois ele saía. Gastava um tempo, ele separava um tempo para estar em comunhão com Deus. Dessa maneira, Enoque, ele refletia cada vez mais a misericórdia, a graça de Deus e o amor de Deus na sua vida. Que exemplo poderoso. Nós podemos, a lição vai insistir aqui, podemos orar a qualquer hora e em qualquer lugar. Não existe ponto na terra que Deus não nos veja e nem deixe de nos ouvir. Ele sempre escuta o clamor do nosso coração, onde quer que estejamos. E aqui ele citou o texto de Lamentações. Vou pedir para a produção colocar Lamentações, por favor. Produção, capítulo 3. São versos tão lindos e preciosos que às vezes escapam da nossa leitura, não é? Mais constante, diz assim, versos 55 a 57. 3 versinhos curtos. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz, não esconda o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste, não temas. Um texto lindo de Jeremias, dizendo que na condição mais baixa, a mais profunda cova, Deus foi invocado e Deus ouviu e não escondeu, não tirou os seus ouvidos. E que lição preciosa para a nossa vida, né, meus queridos irmãos? Usando ainda aqui comentário de Ellen White, não há tempo nem lugares impróprios para apresentar uma petição a Deus. Isso vai aparecer em Caminho a Cristo, página 62. Nada há que nos impeça de elevar o coração no espírito de uma oração sincera. Na rua, em meio à multidão, numa reunião de negócios, podemos elevar a Deus uma prece pedindo orientação divina, assim como fez Neemias ao apresentar a sua solicitação perante o rei Artaxerxes. Que exemplo bonito que a lição nos traz de exemplo de Enoque e o de Neemias diante do rei. E lembrando que nós podemos orar na hora de fazer uma prova, na hora de uma entrevista para o emprego, na hora de uma cirurgia. Há momentos e circunstâncias e muitos desses casos nós não podemos nos ajoelhar e Deus vai aceitar a nossa oração. Mas quando é possível, na igreja, em casa, nós nos ajoelharemos. Mas há muitas circunstâncias em que Deus vai ouvir a nossa oração mesmo sem estarmos ajoelhados. Desta maneira, nós colocamos aqui um ponto final na lição da terça-feira.